Há 3 séculos, geração após geração, centenas de milhões de operárias e operários fazem com que as máquinas do nosso mundo industrial funcionem. Quem são eles? De onde vêm? O que querem? O que têm em comum? O que os separa? A história mudou-os e eles mudaram a história, transformaram a nossa maneira de pensar e de vivermos juntos. Sem eles, não haveria nem viagens ao espaço, nem sufrágio universal. Mas qual é o lugar deles neste mundo que criaram? Os primeiros vestígios de desigualdade social a aparecer na Europa há apenas 7.000 anos são insignificantes. Esqueletos de chefes enterrados com armas e joias, símbolos do novo poder destes e das riquezas alcançadas ao explorar o trabalho de quem está sob o seu jugo. É a escravatura, antiga e moderna, a servidão medieval. Mas a partir do século XVIII, generaliza-se uma nova forma de exploração na Europa. O local é a fábrica, onde trabalham homens livres, em teoria. São aqueles a que chamamos operários. Ghislaine Tormos, operária da indústria automóvel. On a des boîtes avec des milliers de vis. Si on doit prendre 3 vis, on ne prendra que 3 vis, on n'a pas besoin de regarder. Nos doigts sentent les 3 vis. Et combien de fois je prends dans la boîte, je me dis, je vais bien en prendre 5 quand même. Non, il y a toujours ces 3 vis. Si je dois en mettre 4 de l'autre côté, ce sera 4 vis que ma main va prendre. Elle en prendra pas 5. Et on sent si une petite 4e vis veut s'accrocher. Non, c'est assez impressionnant en fait, la façon dont on est conditionné. On est super conditionné. Je suis sûre que même les yeux fermés, on est capable d'éviter les voitures qui passent, tellement le corps, les odeurs, les bruits, le son. Et puis ces sonneries continuelles. Dès qu'on fait des bêtises, ça sonne. Ou ça sonne pour la prise d'équipe, ça sonne pour la fin d'équipe, ça sonne parce que vous avez fait une connerie, ça sonne. Donc toute la journée, vous êtes avec ces sonneries débiles. Ta-na-na-na, na-na-na-na. Celle-là, c'est pour les pauses. Et l'autre, c'est... Ta-na-na, 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 ta-na-na. Ça, c'est quand on fait des conneries. Ça, voilà. Donc ça, c'est pour avertir qui, on ne sait pas. Mais alors, vous avez des grands panneaux qui ciblent bien l'endroit. Donc au moins, le chef, même s'il est loin, il sait qui fait sonner la ligne, quoi. Há a experiência individual de todos os operários, homens e mulheres. Mas há esta outra realidade impressa no nosso imaginário coletivo pelo cinema desde os seus primórdios: a saída da fábrica. Esta foi filmada em 1900, em Inglaterra, perto de Manchester. São centenas de operários de uma fábrica de maquinaria têxtil. Uma massa, uma classe. A classe operária, dizia-se então, uma simples prova, visível por todos, como nos conta um operário da grande fábrica de aço italiana de Terni, numa gravação feita pelo historiador Alessandro Portelli. Quando uscivano gli operai dall'acciaieria, quella acciaieria Terni, cioè tu non dovevi trovarti nella strada, la incontravi mai quando uscivano le uscite, cioè era la Fiumana, ma guarda, pensare ai tori così dove a Pamplona, queste biciclette, perché erano tutte biciclette, come un fiume di biciclette e travolgevano tutto, guarda, non dovevi trovarti sulla strada in nessuna condizione, in nessuna direzione, né contraria e nemmeno perché venivi sollevato e trascinato via come le valanghe di fango adesso di Sarno. Quelli era la classe operaia, cioè tu volevi vedere la classe operaia, dovevi andare alle 2 quando usciva il turno, perché entravano un po' la spicciolata, ma quando uscivano era proprio una rottura di nodica, come un trombo che occupava tutto il lume dell'arteria.
era una cosa impressionante, ancora negli anni 70 era ancora uno spettacolo orrido, veramente, ti metteva paura. E lui dice, appunto, è la fine anni 60 e parla di uno spettacolo orrido, no? Orrido, che metteva paura, però contemporaneamente tutti i termini che adopera sono termini di meraviglia, che contemporaneamente, che è un modo che io ho incontrato continuamente nelle narrazioni operaie anche, che è contemporaneamente di terrore e di bellezza, no? Che è poi la sintesi, cioè, questa fiumana operaia è meravigliosa e terrificante, che è poi la sintesi di quello che per i romantici era il sublime, no? Il sublime, Giacomo Leopardi, il grande poeta italiano, la eruzione del Vesuvio, terrificante e bellissimo, no? La differenza, questo sublime operaio, come l'ho chiamato, è che l'eruzione del Vesuvio, il cielo stellato di cui parla Kant, sono o fenomeni naturali o creazione divina. Qui la fabbrica è un sublime profondamente umano. Val do Tyne, no nordeste da Inglaterra. Os vestígios da primeira fábrica de aço datam de 1730. Outras ruínas mais recentes, como vemos por toda a Europa, as da fábrica de aço de Seraing, na Bélgica. As ruínas do século XVIII e as de hoje marcam o início e o fim de uma revolução sem precedentes, onde os operários, homens e mulheres, foram ao mesmo tempo motor e combustível, heróis e vítimas. Natal de 1977 em Yorkshire, Inglaterra. Os Sex Pistols dão o seu último concerto antes da separação da banda. É um concerto no Grand Picture Theatre de Huddersfield, que milita pelos filhos dos bombeiros em greve. A Inglaterra industrial está em plena crise social. Em Huddersfield, como noutros sítios, as fábricas fecham portas umas atrás das outras. São sobretudo fábricas de tecelagem, algumas com mais de 200 anos. De facto, foi com o crescimento extraordinário da produção têxtil, desde o início do século XVIII, que tudo começou. Na sua base está a exploração de centenas de milhares de escravos negros nos campos de algodão do continente americano, que fornecem a matéria-prima a um custo reduzido. Antes de qualquer progresso técnico, este crescimento do mercado têxtil causa um tumulto na cadeia de fabrico. Até então, o tecelão proprietário da sua arte trabalhava em casa, em família. É uma forma de subcontratação. Ele compra o algodão ou a linha em bruto a um mercador da cidade, tece e volta a vender ao mercador o produto final. Mas em busca de um lucro mais significativo, o mercador decide assumir o controle de toda a cadeia. Investe na compra de várias artes, que junta num único local a que chama Factory, a fábrica. Uma produção mais rápida e mais racional permite-lhe produzir a um custo mínimo. O tecelão independente não tem como lutar. Para sobreviver, tem de ir trabalhar para a fábrica do mercador, ao qual vende a sua força de trabalho em troca de um salário. É o chamado Factory System, sistema fabril, numa tradução livre. A fábrica torna-se uma máquina de fabrico de classe operária, cuja matéria-prima são as centenas de milhares de artesãos e pequenos camponeses que, para sobreviver, se veem forçados a trabalhar em centenas de tecelagens que crescem como cogumelos na Inglaterra da segunda metade do século XVIII.
Aquilo que chamamos Revolução Industrial começa por uma revolução económica. A nova economia, centrada no comércio e na busca pelo lucro máximo, também deixou a zona rural em alvoroço. Os campos à volta de Huddersfield ainda apresentam marcas disso. Alan Brooke, antigo mineiro que se tornou historiador. Formerly, much of this moorland was common land. Everyone had access to it. But in the late 1700s, early 1800s, it was enclosed. And the rich manufacturers and mill owners and landowners and farmers, they enclosed it for themselves. And they marked it off by miles and miles of dry stone walling. And before that, people had depended on the common land to support themselves, were no longer economically feasible. So they were actually compelled to go into the towns and to work in the growing textile industries. The labour force for the first factories was really obtained by compulsion. It wasn't people actually being physically driven by force off the land, but the changed economic circumstances meant that the previous way of life was no longer supportable. And so in order to survive, they had to go into the towns and they had to work in the new factories. And so the compulsion, it wasn't open, but it was there nevertheless. And the enclosures was one means of coercing the peasantry to move into the new industrial towns. It became the dictatorship of the clock instead of the dictatorship of nature. But I think nature is a kinder taskmaster than the clock. Em Inglaterra, o confiscar de terras comuns chama-se pudicamente enclosure, cerca. Nas terras altas da Escócia, numa linguagem mais franca, dizem clearance, limpeza, como em limpeza étnica. A limpeza fica a cargo de homens armados ao serviço de um senhor local e encarregam-se de escorraçar de suas casas os pequenos camponeses, por vezes numa só noite, e destroem as casas destes para os impedir de regressar. Os camponeses são substituídos por ovelhas, uma vez que o comércio da lã era então bastante rentável. O lugar de Arickanon foi limpo em 1848. Arthur McIver, historiador. Using their fortunes derived from plantations in Jamaica, from trading in rum, spice, cotton, and slaves. The Malcolm of Portallock estate owners, the estate owners here, decided to rationalise their farming methods and undermine the types of farming that had traditionally been done. And effectively, they were looking towards clearing out the tenant farmers to consolidate their farms into much larger units and then to bring in sheep. And the idea behind all this, I think, was to create a kind of farming system which was much more profitable, much more commercial. This forced removal, forced expulsion of Scottish tenant farmers and the clearances through the 18th century and the 19th century had enormous implications. Tens of thousands of Scottish tenant farmers went abroad and or migrated across the industrial cities. So without the kinds of changes that were taking place on the land, without the labour for factories, mines and industrial units in the cities, industrialisation just wouldn't have been possible. In the Highlands and Islands with the clearances, it's the destruction of a traditional way of life, a Gaelic way of life, the erasure of that way of life. Similarly, we take the pattern forward. You've got the destruction and erasure of a working class, a vibrant working class community and way of life and with deindustrialisation in the later 20th century. So yeah, there are, in a sense, repeated patterns over time.
over 2 centuries, we can see a similar disregard for human values, for the community values, the dominance of a kind of faceless competitive system. Os clientes deste supermercado do Nordeste de Inglaterra nem suspeitam que estão a pisar os vestígios de uma das fábricas mais antigas do Factory System inglês. Foram descobertos a quando da construção do supermercado e trataram de depressa os cobrir, deixando apenas esta chaminé que data de mais tarde, respeitosamente restaurada. Fundada em 1690, a manufatura que fabrica pregos para a marinha e correntes e ferro para o tráfico negreiro empregava 300 operários. As operações continuam a ser artesanais, mas estão reunidas num único espaço cercado por paredes. O mestre de forja Crowley fornece a matéria-prima, as ferramentas e o alojamento aos operários, o que lhe permite controlar toda a vida destes. As máquinas são movidas pela água do rio Derwent, como os moinhos de outrora. Mas o débito é regulado por uma rede complexa de canais e de bacias que permitem assegurar a continuidade da produção. Nos vestígios, encontramos a assinatura do próprio Crowley, que depois de domesticar a natureza, decidiu domesticar os seus operários. É um pioneiro neste campo, o primeiro a pôr em prática a célebre fórmula do humorista Coluche. Crowley believed that a workforce which was not tired, deprived of sleep, would provide the best efforts in their work, and a bell was rung at 9 o'clock in the evening as a curfew, more or less insisting that the workforce should be in bed and asleep at that time. And the bell was rung periodically throughout the day, at the break times, at the break for meal times, and so on and so forth. Their eye was kept on the ball. The bell rang, they started work. The bell rang, they went to their beds. And the bell rang, and they had a break. So that was the way in which the factory system first started, because at the time the cottage industry workers with the skills set their own pace, they did their own thing in their own time and so on, and they were not subject to the discipline of working to a time scale. Crowley é também o autor do regulamento de fábrica mais antigo que se conhece. Mais de uma centena de artigos que visam vergar a nova classe operária à ordem da fábrica. Só o artigo 103 tem 8 páginas, onde aborda a questão do tempo. Where, as it hath been found by sundry I have employed by the day, have made no conscience in doing a day's work for a day's wages, it is hereby declared that the intent and meaning of 80 hours must be in neat service after all deductions for being in taverns, alehouses, coffee houses, breakfast, dinner, playing, sleeping, smoking, singing, reading of news history, quarrelling, contention, disputes of anything else foreign to my business that does not altogether belong to me. In other words, he's saying, you're working for me. You concentrate on the effort that you're putting into my business, and there is no scope for any of my workers to have drinks, to have coffee, to have disputes with themselves, and so on and so forth. And any of the workers transgressing any of those edicts in his rules would face the court and be accused of not complying with his rules. That should apply today, should it not, in many business activities.
Metrópolis, um filme de Fritz Lang. O controlo do tempo é o centro nevrálgico da nova economia comercial. O tempo medido matematicamente que sincroniza tanto os homens como as partilhas. O tempo, dinheiro para uns, canga para outros. Até meados do século XIX, algumas fábricas inglesas proíbem os operários de ter o seu próprio relógio, correndo o risco deste ser confiscado ou de haver despedimento. O controlo do tempo pertence aos patrões, que não hesitam então a adulterar o relógio da fábrica, adiantando os ponteiros de manhã e atrasando-os à tarde para roubar ao operário alguns minutos infelizes. O dia de trabalho pode chegar às 16 horas, às quais devemos acrescentar 2 horas de caminho a pé entre a fábrica e a casa. O operário fica com apenas 6 horas para recuperar e restabelecer a força de trabalho para o dia seguinte. Se o operário tivesse mais tempo livre, dizem os patrões, passá-lo-ia a conspirar ou a beber. O mesmo argumento é usado para manter os salários o mais baixo possível. Se o operário ganhasse mais do que precisa para subsistir, só trabalharia 3 dias e não 6. E o capital investido em ferramentas da fábrica deixaria de funcionar também. Daí o argumento tantas vezes repetido pelos patrões nos tribunais ingleses. O operário que recusa trabalhar 6 dias por semana está a privá-los dos seus lucros, está a roubá-los. Jacques Rancière, philosophe. Ce qui est central pour définir l'être ouvrier, et du même coup, on peut dire la souffrance ouvrière, c'est l'absence de temps. Bon, normalement, quand on pense ouvrier, on pense le travail, les pénibilités du travail, les heures de travail, mais comme heure, disons, de souffrance au sens de la difficulté. Ou bien, au contraire, on pense au travail ouvrier comme source de fierté, et ainsi de suite. Or, bon, ce qui m'a frappé, bon, lorsque j'ai lu tous les textes ouvriers des années 1830, 1840, c'est que quand même, le principal problème, c'est le fait que on n'a pas le temps, c'est le fait qu'on est contraint, qu'on ne dispose pas finalement des moyens de vivre, quoi. Et bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'est que quand j'ai relu La République de Platon, parce que je voulais en quelque sorte m'introduire une perspective par rapport à ma recherche sur l'archive ouvrière, ce qui m'a frappé, c'est que Platon le dit, tout au début de La République, il dit que pour que le travail soit bien fait, il faut que l'ouvrier soit là tout le temps. Il n'a pas le temps d'être ailleurs que dans son atelier ou dans son lieu de travail. Ce qui est évidemment une absurdité, surtout dans un type d'économie relativement primitif, celui dont il parle. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'absence de temps, c'est quelque chose comme une contrainte symbolique. Au fond, c'est ça qui a été reproduit, on peut dire, un petit peu continuellement au fil des siècles, à savoir qu'il y a des gens, ça peut être les ouvriers, ça peut être les femmes, qui ont leur lieu et leur emploi du temps qui est bien assigné, quoi, et qui n'ont pas à s'occuper d'autre chose. Au fond, il y a cette espèce de grand partage fondamental entre ce qu'on appelait dans l'Antiquité des hommes actifs, c'est-à-dire des gens qui sont capables justement d'avoir la disposition de leur temps, de se fixer des buts d'action, ou même éventuellement de goûter le loisir, et puis ces hommes qu'on disait passifs, qu'on disait parce que, voilà, ils étaient censés vivre, font le temps comme une espèce de contrainte, une nécessité de tous les jours, sans aucune possibilité d'avoir des vues à long terme, sans aucune possibilité de sortir du cercle de la contrainte et des besoins matériels. Atualmente, na Bretanha. Joseph Pontus, operário temporário na indústria agroalimentar. On a un chef qui est pas méchant au demeurant, qui bosse bien avec nous, qui donne un coup de main, etc. Dans un atelier où les gars finissent toujours à leur pile. Il y a des ateliers où ils font généralement du rab, là ils finissent toujours à leur pile. C'était un lundi, donc on était reposé du week-end, tout allait à peu près bien. Il restait 5 vaches à couper. 5 vaches, ça prend 5 minutes. Les gars se concertent entre eux, ils disent « Allez, on n'est pas à 5 minutes près, on va faire les 5 vaches. » Ils font les 5 vaches, c'est la première fois de ma vie que je les voyais faire du rab.
Le chef vient les voir, leur dit merci, merci. C'est comme si sa vie en dépendait des 5 vaches qu'il avait. Le lendemain, on finit 10 minutes en avance. 10 minutes en avance. On se dit, bon, voilà, il va nous laisser partir, il va pas nous faire chier pour... Le même chef, il fait, ah bah il y a des vaches qui ont été tuées du jour, là on peut s'en tuer une dizaine, comme ça on prend de l'avance pour demain. Et je crois qu'en rentrant ici, à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré déjà de cette humiliation, enfin... Oui, d'humiliation, quand même. C'est complètement comme une humiliation. D'incompétence du chef, qui est un bon bosseur, hein, mais je pense qu'il a jamais fait d'école de management ou de ressources humaines ou quoi que ce soit, de pas comprendre à quel point c'était du mépris envers les gars de pas leur filer 10 minutes. Ce temps-là, il est tellement précieux, tellement... On se rend pas compte, moi je m'étais jamais rendu compte à quel point le temps était précieux. La principale phrase qu'on dit à l'usine, c'est est-ce que quand quelqu'un te demande un truc, c'est non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'as toujours quelque chose à faire. Toujours. Et là, pour 10 minutes où il s'est rien passé en plus, une petite humiliation supplémentaire et tu vas encore bosser 10 minutes. Once our valleys were ringing with sounds, oh, children singing, but now sheep bleat to the evening and shillings stand empty and broken. New Lanark, uma tecelagem de algodão escocesa do início do século XIX. Fica no meio da natureza, na margem do rio Clyde, a poucos quilómetros da antiga aldeia de Lanark. O que surpreende é o tamanho do local, que não tem nada de excepcional para a época. Junto às oficinas da fábrica e as casas onde estão alojados os milhares de operários e as suas famílias, que vão trabalhar e viver aqui até meados do século XX. É uma verdadeira cidade operária, com a sua igreja e o seu cemitério, onde ainda podemos ler os nomes de alguns camponeses das terras altas da Escócia que vieram aqui parar depois de terem sido escorraçados das suas aldeias. Stood with heads bowed in prayer while factors laid cottages bare, flames fired clear mountain air, and many were dead in the morning. Como todas as grandes tecelagens da altura, New Lanark está implantada na margem de um rio, o Clyde, do qual depende para que as máquinas funcionem. No início do século XIX, a energia continua a ser a tradicional. A inovação é mecânica primeiro. A máquina de fiar Jenny, a arte da fiação automática cujo uso se generaliza no final do século XVIII. A máquina de fiar Jenny substitui a roca e acaba com o trabalho de dezenas de fiadeiros. Mas também cria uma nova procura de mão de obra. Para reatar os fios que se partem, é preciso ser muito pequeno para se meter debaixo das máquinas. New Lanark emprega 500 crianças, muitas delas órfãs, que são alugadas à fábrica pelos orfanatos, uma prática corrente na altura. A natureza do trabalho muda. Aquilo que se chamava arte, o conhecimento específico do qual o artesão se orgulhava e que lhe permitia fabricar um objeto do princípio ao fim, perde valor. Nas novas fábricas mecanizadas, o trabalho é dividido entre vários operários. Cada um ocupa-se de um fragmento da tarefa que a mecanização simplificou, que tornou a sua execução mais simples,
fazendo com que fique ao alcance das mulheres e das crianças os operários especializados da altura. Seja como for, os salários são tão baixos que a família só sobrevive se todos trabalharem para a fábrica. As crianças trabalham a partir dos 5 anos. A receber muito menos, fazem tarefas embutidas nas dos adultos e também elas devem trabalhar até 16 horas por dia. Ainda no final do século XIX, o americano Lewis Hine fotografou as crianças das grandes tecelagens. A tecelagem de New Lanark era uma verdadeira atração turística. As pessoas iam admirar o seu relógio magnífico, que, dizia-se, estava ligado às máquinas e permitia até medir o volume da produção. Mas a reputação de New Lanark estava sobretudo associada à do seu dono, Robert Owen, um patrão filantropo e inovador. Owen é apaixonado por frenologia, uma ciência nova que associa as faculdades humanas a diferentes zonas do crânio e aos seus relevos. A partir desta visão materialista, Owen conclui que o homem pode ser aperfeiçoado. Pondo logo em prática esta descoberta na fábrica, inventa o Silent Monitor, o vigilante silencioso, um pequeno bloco de madeira pendurado por cima de cada estação de trabalho, cujas faces coloridas permitem aos encarregados mostrar o desempenho do trabalhador. Branco, excelente. Azul, mediano. Amarelo, bom. Preto, muito mau. Visível para todos, o Silent Monitor cria, diz Owen, uma competição sã, um novo espírito na empresa. Mas o grande orgulho de Owen é a escola gratuita e obrigatória para todas as crianças da tecelagem. Com o nome Instituto para Formação de Caráter, é uma iniciativa única para a época, que usa os métodos mais modernos de ensino por imagens. Às visitas importantes é oferecido um espetáculo de dança desempenhado pelas crianças. Uma visão deste mundo novo, com o qual o filantropo sonha, mas que cria por vezes um sentimento de mal-estar. Ao ver aquelas crianças a manobrar com uma regularidade perfeita, diz o amigo de Owen, pensei em marionetas que estavam a ser movidas elas mesmas pela grande engrenagem da fábrica. O Owen tem um controlo absoluto, como se fosse dono de uma plantação com escravos. Mas é melhor uma tirania paternalista do que uma simples tirania, como a que estão sujeitos os operários ingleses durante o século XVIII. As associações de operários e as greves são proibidas por lei, pois prejudicam a liberdade comercial. Só as profissões mais antigas estão organizadas, como os distribuidores de carvão de Londres, que fazem entrar a palavra strike, greve, na língua inglesa, a quando da Grande Greve de 1768, quando obrigaram os barcos a baixar as velas, strike sails, para os imobilizar no cais. Não havendo greve, recorre-se a formas de luta herdadas da tradição rural. O motim à antiga, espontâneo e selvagem, provocado pela fome ou pelo aumento do preço do trigo e muitas vezes liderado por mulheres. Atacam os especuladores e exigem preço justo.
A insegurança social é total. Sem contrato, sem proteção, à mercê das flutuações do mercado, o operário vive sob constante ameaça do pior. Cair na pobreza absoluta, que uma outra série de leis, as chamadas leis dos pobres, consideram um delito. Sem trabalho e sem recursos, o operário está condenado à workhouse, casa de trabalho, uma cadeia de trabalhos forçados para adultos e crianças. Entre as leis que proibiam sindicatos e as leis que criminalizavam a pobreza, os operários que não têm direito a votar ficam prisioneiros de uma verdadeira canga legislativa. This is Enoch, the Great Hammer. He was produced as a replica in 2012 to celebrate 200 years of the Luddite Uprisings. He is a replica, not the real thing, but I'm sure if called into service to smash machinery, he could still do that today. És o verdadeiro Enoch, o grande martelo que os habitantes de Yorkshire, no norte de Inglaterra, usam em 1812 para destruir as máquinas novas que ameaçam a sua sobrevivência. Atualmente, o martelo está numa vitrina no Museu de Huddersfield, rodeado pelas matracas das forças da lei e a espada de um dos soldados que o governo enviou aos milhares para acabar com a maior insurreição que a Inglaterra tinha visto desde o século XVII. Os insurgentes são artesãos da lã. Cardadores e tosquiadores que tosquiam a lã para a deixar mais lisa com tesouras pesadas, cuja manipulação exige muita força e arte. A tosquiadora mecânica não precisa nem de uma coisa nem da outra. Em 1812, o seu uso começa a espalhar-se pelo Yorkshire e os tosquiadores reagem atacando as fábricas que usam estas máquinas novas. Em poucos meses, várias centenas de tosquiadoras mecânicas são destruídas. Os fabricantes oferecem recompensas, o exército ocupa a região e o Parlamento vota uma lei que pune como pena de morte a quebra de máquinas. Prende-se, julga-se, executa-se. Mas o movimento não é apenas corporativista. O mítico general Ludd, que os insurgentes clamam, é um corretor de todos os males na senda da tradição de Robin dos Bosques. Só o general Ludd pode dar alegria aos pobres, diz este passo para uma reunião secreta. Come, cropper lads of high renown, who love to drink strong ale that's brown, and strike each haughty tyrant down with hatchet, pike and gun. The cropper lads for me, the gallant lads for me, who in lusty stroke the sheer-frames broke, the cropper lads for me. As únicas imagens que temos dos insurgentes luditas são as da propaganda governamental que os descreve como saqueadores cobardes disfarçados de mulher para atacar. Mas na memória popular são heróis, cujas proezas são cantadas. And night, fine night, when all is still, and the moon is hid behind the hill, we forward march to do our will with hatchet, pike and gun. Great Enoch still shall lead the van, stop him who dare, stop him who can. Press forward every gallant man with hatchet, pike and gun. Come all you croppers of stout and bold, let your faith grow stronger still. These cropping lads in the county of York broke the shears at Horsfall's mill. They broke the shears and the winders too, set fire to the Taslin mill. They formed themselves all in a line, like soldiers at the drill. Para os ataques mais espetaculares, várias centenas de luditas reúnem-se de noite nas charnecas à volta de Huddersfield. A disciplina é quase militar. Todos os presentes prestaram juramento. Um gesto que os incentiva ainda mais, uma vez que uma nova lei pune esses juramentos ilegais com a deportação para as colónias.
I, on my voluntary will and accord, do declare and solemnly swear that I will never reveal to any person or persons, in any place or places under the canopy of heaven, the name or names of any persons who compose this secret committee, their secret proceedings, meeting place, abode, or anything else that may lead to a discovery of the same, either by word, deed, or sign, under the penalty of being sent out of the world by the first brother who shall meet me. I furthermore do swear that I will use my best endeavours to punish by death any traitor or traitors, should any rise up amongst us, wherever I can find him or them. Although he should fly to the verge of nature, I will pursue him with unceasing vengeance, so help me God, and assist me to keep this my oath inviolable. Amen. So it was very serious stuff, because at that time I actually believed that it would bring retribution to them, if not from the Luddites, then from God. The problem with the Luddites, as with many working class movements, is, especially at that time, that with being clandestine and underground and not being able or willing to keep any written records of the meetings, for example, we don't have any first-hand account of what they actually thought about what they were doing, about what the actual motivations were. It's quite right to see them as being that transition between old forms of struggle and new forms of struggle. They're sort of looking both ways, of looking back to the past and the domestic system of production which they wanted to maintain, but also the forms of struggle that were being forced into, such as petitioning Parliament and organising. They looked forward to the new industrial system which they were trying to fight against. So that's why I think Luddites are very important. They represent that transition between old forms of working class and even peasant struggle and the new industrial working class. Os luditas perderam o combate contra a mecanização e a sua história foi ocultada por um movimento operário acalentado pelo respeito e pelo progresso técnico. Sobram apenas alguns monumentos locais, como este marco à volta do qual eles se reuniram para um ataque. Foi em 1812 e o marco estava no meio do campo na altura. Huddersfield em 1847. 30 anos após a insurreição, a Revolução Industrial mostra o seu rosto novo, com o fumo das chaminés das fábricas e o comboio que passa ao longe. A energia a vapor substitui a antiga energia hidráulica e fixa a imagem do mundo industrial para o século que se segue. Símbolo de modernidade e progresso, a energia a vapor é uma mina de ouro para os caricaturistas. Para os operários as coisas não são risonhas. A introdução da energia a vapor obriga os operários a rivalizar com máquinas com uma potência e uma velocidade 10 vezes superiores. A cadência é cada vez mais rápida e os acidentes multiplicam-se. É o preço a pagar pelo progresso técnico, dizia-se antes e diz-se agora. J'ai une dame une fois qui m'a demandé, qui m'a dit, mais justement avec l'automatisation, c'est pour le bien-être des ouvriers, vous devriez être content. Je lui ai dit, mais madame, moi, plus un robot va vite, plus je suis obligé moi d'aller vite. Ça n'a rien apporté à l'ouvrier en fait. L'ouvrier il est obligé de s'adapter à la cadence d'un robot et il va de plus en plus vite. Et nous, on a les capacités qu'on a physiquement. J'étais sur le poste des C2, je faisais les petites voitures C2, et je faisais les portes. J'avais plus de 6 tonnes par jour, en fait, en portant les différents matériaux que j'avais à donner pour construire une porte. C'était 6 tonnes par jour, mais aussi il y a le danger.
c'est du galva, c'est des lames de rasoir. Faut constamment faire attention à son visage, même si on est protégé au niveau des mains, des yeux, mais il y a toujours cette notion de danger qui est là. Perante estas novas máquinas mortíferas, os operários recuperam os movimentos luditas, como nesta insurreição de Tecelões da Silésia em 1844, reconstituída no filme alemão da década de 1920, Die Weber. Não há testemunhos diretos destes luditas alemães, mas um romance da época dá-lhes a palavra. Stefan Berger, historiador. If we want to do it like the English, we have to destroy the steam engines and raze the houses of torture, that is the factories, to the ground. My 2 boys are lying in bed at home. Until a year ago, they were perfectly healthy. Now one of them is missing a hand, the other a foot. The rolling machine has crushed them. For the rest of their lives, they will be cripples, sitting on the floor day and night to earn a few pennies by laboriously weaving doormats. Herr Süßlich, who's the factory owner, has not given them a penny in compensation. It was their fault, he said, and neither he nor the world at large has any need for cripples. They would be better off dead. End of quote. So it shows the kind of, on the one hand, the perception of amorality of the owners, who are only thinking about their profit and have no feelings for the workers who are at the receiving end of the machinery, who are suffering from the machines, who are experiencing accidents and are marked for life by the experience of working with the machines, and the consequences that some of them draw from this is to destroy the things that oppress them, and that is the machines. And the reference here also is to the English, because in England, of course, we see the earliest forms of Luddism and also the most widespread and the most extreme, because I guess it is in England where this new factory regime is first established. So it is 20, 30 years after the English Luddism that we have these forms of machine breaking, say, in the German lands. And of course, the people know that this has already happened in Britain. So in that sense, the British Industrial Revolution and industrialization, and also the working class experience in that industrialization, become models for the continental workers. Na altura em que a Inglaterra mostra um novo mundo industrial, a Revolução Francesa, aqui pela visão do cineasta Abel Gance, no filme Napoleão, inventa uma nova linguagem política, decretando, em princípio pelo menos, os direitos do homem e do cidadão. Em Inglaterra, esta linguagem é adotada por um pequeno grupo de radicais, artesãos e escritores, entre os quais o grande poeta William Blake, que faz uma crítica virulenta do factory system e das suas grandes fábricas, que apelida de moinhos de Satã. Os ricos cantam louvores a Deus, ao padre e ao rei, que constroem o seu paraíso sobre a nossa miséria, diz um dos seus poemas. Mas a repressão e a guerra com a França, que se declara em 1794, restringem estes revolucionários ingleses à clandestinidade. A propaganda governamental não se retrai contra os sans-culottes sanguinários e os defensores satânicos do sufrágio universal. O seu alvo é sobretudo Thomas Paine, autor do panfleto Os Direitos do Homem, publicado em 1794 com uma tiragem de 200 mil exemplares. Amplamente divulgado entre os mineiros e os operários, causou desespero das autoridades, cujos defensores gostariam de ver Paine enforcado. Após o fim da guerra com a França e o fracasso da insurreição ludita, as ideias radicais voltam a aparecer e propagam-se entre os operários graças a vários jornais ilegais com títulos evocadores. Górgona, Anão Negro, Medusa. Estes jornais são sistematicamente proibidos
os jornalistas detidos e os vendedores condenados a serem chicoteados em público. Os operários não têm de pensar, declara um lord inglês, tal como os lords não têm de trabalhar em artes e máquinas. Ideias radicais emergem. O mundo divide-se em duas grandes classes, os que produzem, a classe produtiva, e os que desfrutam, os parasitas. Pode ser lido na Górgona em 1818. On the 16th day of August 1819, there many thousand people on every road were seen, from Stockport, Oldham, Ashton, and from other places too. It was the largest meeting that reformers ever knew. With Henry Hunt we'll go, my boys, with Henry Hunt we'll go. We'll mount the cap of liberty in spite of Nadine Joe. Em agosto de 1819, 60 mil operários e artesãos reúnem-se em Manchester para ouvir o célebre orador radical Henry Hunt e reclamar a democratização política, bem como o direito ao voto para todos. O exército carrega sobre a multidão e faz 15 mortos. O governo mostra estar disposto a esmagar qualquer manifestação pacífica com o mesmo vigor da insurreição ludita. O massacre da Praça St. Peter, que recebeu a alcunha sarcástica de Peterloo, em referência à Batalha de Waterloo vencida 4 anos antes, torna-se a certidão oficial de nascimento do movimento operário inglês. A memória das vítimas é celebrada nesta tarja política, conservada no Museu de Huddersfield, a poucos passos de distância do martelo ludita. Data de 1820 e estará presente em todas as manifestações operárias do século XIX. Reclama o sufrágio universal, a liberdade para a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, a abolição da escravatura. Não sou eu um homem e um irmão. Formulada com base na linguagem da Bíblia, esta reivindicação será o legado das primeiras gerações de operários ingleses para as gerações seguintes. Querer ser reconhecido como igual, seres humanos por inteiro, homem entre os homens. La première fois, comme dans toutes les usines, c'est l'odeur. L'odeur infecte. Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout de 2-3 jours, l'odeur, on s'habitue. On ne se sent même plus. Les premiers jours, ici, je venais en bus. Le bus, il s'arrête pas loin, là-bas. Et quand je revenais de ma journée de boulot, j'étais seul à ma place dans le bus, il n'y avait pas grand monde à côté de moi. Les gens, ils peuvent aussi repartir par bateau pour aller de l'autre côté de la rade. Et ceux qui bossent ici, on les sent. Mais nous, on ne se sent plus. Et au bout de 2 jours, on ne sent plus la crevette, on ne sent plus le poisson, on ne sent plus rien. Là, je bosse à l'abattoir, je ne sens plus la viande. Il paraît que j'ai une odeur de mort quand je rentre. Le premier truc qui surprend, c'est l'odeur. Après, ce qui surprend énormément, c'est ce rapport au temps qui avance de manière inflexible. C'est absolument terrifiant, en fait. D'un côté, c'est le temps qu'avance d'une manière... le temps de la chaîne qu'avance d'une manière effrayante et implacable. Et de l'autre côté, c'est le temps de la journée de travail qui n'avance pas. C'est-à-dire que les journées sont infiniment longues, infiniment pareilles. On n'en voit pas le bout. À peine on est sorti de là, on a quelques heures pour se reposer, aller dormir très rapidement. Et le lendemain, c'est la même. Toujours ce monstre de métal là qu'on voit en face. Je suis sûr que si on revient là dans 20 ans, ça sera pareil. Rien n'aura changé. Il y aura toujours une production à assurer. Il faut que la production continue. Et à l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui sont complètement interchangeables. On s'en fout de leur histoire, on s'en fout de leur passé, on s'en fout de leur vécu, on s'en fout de leur douleur, au dos, aux bras, aux jambes.
Mais il faut que la production continue.